rápido do que a bala de uma arma. 6 vezes mais quente do que a superfície do Sol. Ele parece desafiar as leis da gravidade e pode atingir você e matá-lo. Raio. Agora, revelamos novas e dramáticas descobertas, experiências chocantes que provam que os raios são um dos mais estranhos, destrutivos e importantes fenômenos terrestres. Mistérios da ciência, o poder dos raios. O raio. Gigantescas faíscas e eletricidade estática rasgam a atmosfera a 96 milhões de quilômetros por hora. Até 1 bilhão de volts cortam o ar. Naquele instante, a corrente cria ondas de luz. Vemos um brilhante raio de luz atravessando o céu. O ar dentro dele se aquece até mais de 27.760 graus centígrados. Ele se expande tão rapidamente que explode. Ouvimos um estrondo ensurdecedor de trovão. Tudo isso acontece mais rápido do que um piscar de olhos, até 8 milhões de vezes por dia. Esse é um dos fenômenos da natureza mais frequentes e melhores observados, mas é também um dos menos compreendidos. Provavelmente sabemos mais sobre como se dá a explosão de uma estrela meia galáxia daqui do que sobre um raio apenas poucos quilômetros acima de nossas cabeças. Cientistas estão usando toda a tecnologia existente para ver os raios como eles nunca antes foram vistos. E estão descobrindo que eles são ainda mais poderosos. Estamos falando de algo de até bilhões de volts. São 200 mil amperes. É uma pequena usina elétrica. É enorme. E mais importantes do que jamais se imaginou. É provavelmente uma daquelas partes fundamentais da equação que realmente contribuem para a vida na Terra. Para desvendar seus segredos, seguimos um raio em sua jornada desde a criação, destruição e além. Poucas pessoas experimentaram a incrível força de um raio mais de perto do que o ex-corretor da bolsa, Michael Utley. Maio de 2000. Utley está jogando golfe em seu clube em Cape Cod, Massachusetts. Acima dele, uma tempestade se forma. 30 mil amperes de eletricidade abrem seu caminho a fogo através da atmosfera, a 96 milhões de quilômetros por hora, indo direto em direção a Utley. Soa a sirene de alarme. É a última coisa de que ele se lembra. A primeira coisa de que eu me lembro depois do raio foi 38 dias depois do que aconteceu. Em menos de meio segundo, a vida de Utley mudou para sempre. Eu abri meus olhos e percebi que eu estava numa ambulância. Eu tinha feito traqueotomia, por isso eu não conseguia falar. Era como o poderoso chefão e eu perguntei, onde eu estou? E ele olhou para mim e disse, você está indo para a reabilitação. Você foi atingido por um raio 1 mês atrás. Utley nunca viu o raio que o atingiu. Ele não se lembra daquele dia terrível. Reconstituímos aqueles momentos que se perderam e nos colocamos no lugar de Utley a fim de acompanhar um raio à medida que ele atravessa o corpo humano e examinar seus devastadores efeitos em detalhes forenses. Começamos com o momento do impacto. Ao raio. Eletricidade rompe pelo seu corpo e faz seu coração parar. Você está morto. O raio percorre o corpo e faz o coração parar e você fica 100% dependente de que alguém faça uma ressuscitação cardiopulmonar. Você está caído ali, não está respirando, seu coração parou. É isso. A ressuscitação o traz de volta à vida, mas sua taxa de batimento cardíaco ainda é errática. É uma corrida para se chegar ao pronto-socorro. Departamento de Emergência na Universidade de Illinois, em Chicago. Se você for atingido por um raio na Cidade dos Ventos, esse poderia ser o primeiro lugar para onde viria. E a primeira pessoa que verá será, provavelmente, a doutora Mary Ann Cooper, médica de emergência e chefe do programa de pesquisa sobre ferimentos provocados por raios. A causa número 1 de morte provocada por raio é parada cardíaca no momento do choque. A corrente pega uma carona na própria corrente elétrica do corpo. Rota número 1.
Sistema nervoso autonômico. Ele corre por sua espinha e controla funções involuntárias: respiração, digestão, batimento cardíaco. Rotas número 2 e 3. Sangue e músculos cheios de eletrólitos, ácidos, sais e outros elementos químicos, essenciais para a vida, condutores elétricos. Juntos, eles oferecem à corrente uma rota através do organismo, direta até o seu coração. O marca-passo interno do coração gera correntes elétricas que controlam seu ritmo. Quando atingido por uma corrente de alta voltagem, o ritmo é quebrado, ou pior. Mas mesmo que você sobreviva ao choque, uma série de ferimentos estranhos e traumáticos irão acometer seu organismo. Ser atingido por um raio pode levar ao espasmo dos vasos sanguíneos, deixando você temporariamente paralisado. Quando você olha para as extremidades, elas estão frias, manchadas, azuis. A impressão que todo mundo tem é que se está morto. Eu fiquei bastante paralisado e não conseguia engolir, não conseguia falar. Meu corpo estava completamente arrasado. Para Utley, danos aos nervos e músculos significam anos de extenuante reabilitação, mas alguns ferimentos duram a vida toda. Ser atingido próximo da cabeça envia corrente para os olhos e pode deslocar a retina. A onda de choque pode romper os tímpanos e às vezes pode fraturar o crânio. Flores de raios, conhecidas como figuras de Lichtenberg. A corrente rompe os minúsculos vasos capilares para criar um registro fossilizado de seu percurso através da pele. O mesmo processo pode às vezes ser visto em um campo de golfe. Mas nem todos os efeitos de um raio são assim fáceis de serem vistos. Eu, sem dúvida, sou a mesma pessoa com quem minha esposa se casou antes do incidente. Eu mudei. Antes do raio, Utley era instrutor de esqui, um entusiasta de esportes radicais. Eu costumava estar à frente, eu era muito bom. Hoje ainda sou bom se seguir tudo direitinho, mas quase não consigo. É frustrante, sem dúvida. Você vive de uma forma bastante diferente. A mortífera trilha de destruição de um raio, dos nervos ao coração, nada está em segurança. Mas apesar de tudo isso, 90% das vítimas de raios sobrevivem. O sobrevivente Michael Utley quer saber por quê. Para descobrir, Utley irá testemunhar uma dramática demonstração na Lightning Technologies, em Pittsfield, Massachusetts. O que estamos fazendo aqui é tentar ver como o raio pode romper através da superfície do corpo humano. O engenheiro-chefe Andy Plummer é o encarregado de testar e projetar sistemas de proteção contra raios. Seu plano, atingir esse manequim com 1 megavolt de eletricidade e criar a fração de segundo que mudou a vida de Michael para sempre. Não haveria necessidade de tanta corrente para parar o coração. Eu acho que não é preciso muito. Ainda que 90% vá para fora, o pouco que percorre já faz o bastante. Eles recriam as condições no campo de golfe. Utley estava segurando um taco de golfe. Metal conduz eletricidade. Era um dia quente, ele estava transpirando, o que também envolve condutividade. Poderiam esses dois fatores explicar o fato de ele ter sobrevivido? O suor humano possui um pouco de condutividade. Assim, o Bob aqui está colocando um pouco de solução de sal, apenas para simular a condutividade que existia em você no dia em que foi atingido pelo raio. Excelente. Isso aí, Bob, comece a carregar. 5, 4, 3, 2, 1. O impacto é tão rápido que precisamos congelar o momento. O suor conduz o enorme impacto de eletricidade bem pelo lado direito do corpo. O taco de metal fornece o caminho até o solo. A corrente letal se desvia dos órgãos principais. A experiência sugere que para a maioria das pessoas atingidas por raios, há outros fatores em jogo, como o taco ou o suor que desviam a corrente mortal, explicando sua sobrevivência. Ao que parece, é possível que Utley deva sua vida a essas duas coisas bastante simples. Uma vida que ele continua lutando para reconstruir. Hoje, ele desfruta normalmente de jogos de golfe e usa o mesmo taco que salvou sua vida. Mas ele não se arrisca. Se há uma coisa que eu diria às pessoas a respeito de raios, seria: quando vir uma tempestade, vá para dentro de casa, pois não existe um lugar seguro do lado de fora durante uma tempestade.
Vimos a força mortífera dos raios. Agora precisamos saber o que eles são, o que dá origem a essa incrível força. Essa busca nos leva a um dos lugares com mais tempestades no mundo e alguns dos mais espetaculares raios sobre a face da Terra. Estamos seguindo um raio em sua jornada através da atmosfera. Vimos o que acontece quando uma tempestade desencadeia sua incrível força. Agora, vamos voltar aos momentos anteriores ao raio, a fim de investigar o que aciona esse misterioso fenômeno. Nossa viagem nos leva a uma cidade onde ocorrem as mais violentas tempestades com raios do mundo. Darwin, no norte da Austrália. Em poucas horas podem ocorrer 1.600 raios. Darwin é o lugar perfeito para se investigar um dos maiores mistérios da natureza. O que leva um raio a acontecer? Uma equipe internacional de cientistas está aqui para descobrir. Eles usam radar e uma frota de aeronaves em busca de uma resposta, bem no cerne das monstruosas nuvens de tempestade de Darwin. Uma potente mistura de calor e úmido ar tropical significa que essas não são nuvens comuns. Chamadas cumulonimbus, elas podem se elevar até 12.000 metros, a velocidades de 96 km por hora. 21 quilômetros acima, altura 2 vezes maior do que a de um jato de passageiros. Acima da tempestade, um antigo avião espião russo adaptado coleta dados sobre a nuvem abaixo. Em algum lugar dentro dessa nuvem, um raio está se preparando para entrar em ação. Compreender como isso acontece tem intrigado cientistas há séculos. Mas eles acreditam que a nuvem atua como um gerador elétrico gigante. Dentro da nuvem, minúsculas gotas de água vão para cima. Elas se congelam e caem de volta como gelo. Elas se esfregam umas contra as outras. Partículas eletricamente carregadas se transferem de uma para outra. As partículas de água e gelo, que outrora eram neutras, agora são carregadas positiva ou negativamente. As partículas negativas mergulham para o fundo da nuvem. As positivas se elevam até o topo, separando as cargas positiva e negativa. Quando se unem novamente, acontece o raio. Essa é a teoria, mas a realidade é ainda mais estranha. O ar não é um bom condutor. A eletricidade não é capaz de passar por ele facilmente. Para deixar que a corrente passe, a estrutura atômica do ar precisa ser literalmente rompida. Para isso acontecer, são necessários milhões, até bilhões de volts. Cientistas pesquisam os céus em busca dessa enorme carga elétrica. Mas mesmo nas imensas nuvens de tempestade de Darwin, ela nunca foi encontrada. Na história dos raios, falta uma peça. É um quebra-cabeça que tem fascinado o físico John Dwyer, do Instituto de Tecnologia da Flórida. O assunto raio é quase constrangedor. Temos estudado raios desde os tempos de Franklin, e em mais de 200 anos ainda não respondemos a grande pergunta. Como funciona um raio? Como ele tem início nas tempestades? Como ele se propaga por quilômetros através do ar, desde lá em cima, onde é iniciado, até atingir nossos pés? De uma coisa podemos ter certeza. Raio é eletricidade estática, e você pode produzi-la em casa. Deixe eu tirar o sapato. E então vou esfregar meus pés no tapete. Conforme esfrego meus pés, a fricção irá separar a carga elétrica. A carga positiva irá para um lado e a negativa para outro. Agora, quando as cargas se separam, elas querem se unir novamente. Um grande campo elétrico pode ser formado, e quando isso acontece, você terá uma faísca. Acreditamos que algo assim aconteça em uma nuvem de tempestade quando produz um raio. Para enviar uma corrente através dessa minúscula distância são precisos 25.000 volts. Mas os raios podem chegar a ter 192 quilômetros de comprimento. Para enviar uma corrente através de todo esse ar, são precisos milhões de volts, uma enorme carga elétrica que até agora os cientistas não conseguiram encontrar.
É preciso perguntar, onde está o dedo que está concentrando a carga, levando esses enormes campos a produzirem a faísca? E estamos tendo um trabalho realmente difícil, tentando descobrir onde esse dedo está. Tempestades são violentas. Raios são imprevisíveis. Chegar perto o bastante para fazer medições é praticamente impossível. Cientistas não podem chegar até os raios. Assim, no Centro Internacional para Pesquisa de Raios da Universidade da Flórida, eles trazem os raios até os cientistas. O que fizemos foi usar raio acionado por foguete. Você pode dizer ao raio onde e quando ocorrer. Dwyer e a equipe lançam um foguete em uma nuvem de tempestade carregada. Pronto para disparar. Armando o foguete. 5, 4, 3, 2, 1. Ele segue um fio de cobre que age como um condutor de raio. Milhões de volts de eletricidade correm da nuvem para o solo. Dwyer usa informações desse acontecimento para investigar como os raios podem passar através de quilômetros de ar. E ele procura a resposta no espaço. Em uma galáxia distante, uma estrela explode. Milhões de partículas microscópicas eletricamente carregadas são forçadas para fora do espaço. Esses são raios cósmicos. Viajando próximo da velocidade da luz, eles cruzam milhões de quilômetros, milhões de anos-luz para chegar à Terra. Dwyer se pergunta: poderiam os raios cósmicos explicar como a eletricidade viaja através de quilômetros pelo ar? Bilhões desses raios bombardeiam nosso planeta a cada segundo. Eles são invisíveis e inaudíveis. Mas quando um raio cósmico viaja através da atmosfera, ele momentaneamente destrói a estrutura molecular do ar. Isso produz raios X, ondas eletromagnéticas de radiação que podem ser mensuradas. Poderiam os raios cósmicos ser o elo perdido na história dos raios? Parece ficção científica. Até mesmo o otimista Dwyer acredita que seja um tiro no escuro. Quando fizemos nosso primeiro raio e fizemos nossa primeira medição de raio-x, eu nem ao menos chequei as informações, senão algumas semanas depois, pois eu realmente não estava esperando ver nada. Quando eu finalmente fiz isso, ali estava na tela um impulso de raio-x, bem onde ocorrera o raio. E eu pensei, qual a probabilidade disso acontecer? Quer dizer, bem ali, ao mesmo tempo. E então olhamos para a ocorrência seguinte, e havia outro impulso ainda maior. Olhamos para a ocorrência seguinte e vimos outro impulso. A cada vez que olhávamos, víamos um grande rompimento de raio-x atingindo nosso instrumento no momento exato em que ocorria o raio. Para Dwyer, trata-se de uma pista. Alguma coisa alterou a estrutura atômica do ar. E ele acredita que possam ser os raios cósmicos. Há séculos trabalhamos com o pressuposto de que raios sejam simplesmente uma forma normal de descarga, como o dedo tocando a maçaneta. Agora, de repente, vemos que isso estava errado. Se Dwyer estiver certo, quando um raio cósmico atinge uma nuvem, ele provoca um enorme momentâneo aumento de eletricidade, suficiente para criar uma faísca, mas breve demais para ser mensurado. O raio desce rapidamente em direção ao solo. As partículas, muito rápidas, colidem com moléculas de ar e as despedaçam. Por uma fração de segundo, o ar se torna eletricamente condutor e fornece o caminho para baixo, por onde a corrente pode se precipitar. Agora ocorre o raio. Um canal de carga elétrica negativa é disparado da parte de baixo de uma nuvem. Ela se dirige ao solo em etapas rápidas, cada uma levando apenas 50 milionésimos de segundo. À medida que se aproxima, ela provoca um efeito estranho no solo abaixo. Partículas positivas no solo ou em objetos sobre ele são atraídas por seus opostos negativos. Uma nuvem de tempestade pode criar dezenas desses canais positivos e negativos. A maioria não se conecta. Mas quando o fazem, milhões de volts de eletricidade correm entre a nuvem e o solo. O raio propaga-se para cima, assim como para baixo. O ar se ilumina, vemos o raio, ouvimos o ar explodir. Nos milionésimos de segundos seguintes, qualquer carga remanescente na nuvem move-se como ondas para cima e para baixo no canal. O relâmpago pode parecer oscilar. Raios realmente acontecem mais de uma vez. E tudo isso ocorre mais de 8 milhões de vezes todo dia, 100 vezes por segundo. Raios
são um dos fenômenos mais comuns da natureza. E se as teorias de Joe Dwyer estiverem corretas, o fenômeno é também um dos mais incríveis. Se essas ideias estiverem corretas, então pode haver uma conexão entre o raio que vemos e uma estrela explodindo no meio da galáxia 1 milhão de anos atrás. À medida que seguimos um raio, viajamos em menos de meio segundo, desde o início até a faísca, do impacto à criação. Agora, nos momentos após o impacto, entramos em um mundo estranho de bolas de fogo, OVNIs e aparições fantasmagóricas. Estamos seguindo um raio em sua jornada através da atmosfera. Rastreamos suas origens, investigamos o terrível momento do impacto. Agora, nossa busca nos leva aos momentos após o raio, a um mundo crepuscular que parece saído diretamente das páginas de uma revista em quadrinhos de ficção científica. 19 de março de 1963. Voo EA-539 da Eastern Airlines, de Nova York para Washington. 00:05. O avião se depara com uma tempestade. Há um estrondo muito forte e um clarão. Segundos depois, uma brilhante bola emerge da cabine do piloto. A bola branca azulada paira sobre o corredor e flutua lentamente em direção à parte traseira do avião. Ela chega à parte de trás do avião e desaparece. Por incrível que pareça, o avião continua sem qualquer dano. Mas isso não foi fantasia, foi um fato. E não era o primeiro relato desse tipo. Na Segunda Guerra Mundial, pilotos relataram estranhas bolas de luz que pareciam seguir seus aviões. Pilotos americanos deram a elas o nome de Foo Fighters. Há milhares de anos, pessoas alegam ter encontrado esferas faiscantes, como fantasmas, mensagens dos deuses de objetos não identificados. Mas havia algo de diferente acerca do relato da Eastern Airlines. A testemunha não era um piloto de caça movido por adrenalina, ou um místico medieval. Ele era um cientista, professor de uma renomada universidade britânica. De repente, cientistas passaram a dar atenção a isso. Um cientista que foi inspirado por seu próprio encontro direto é o físico nuclear Dr. Graham Hubler. Eu mesmo vi uma bola de luz, por isso eu sei que isso existe. Um Hubler adolescente está em um encontro em um parque no interior de Nova York. Irrompe uma tempestade. O casal se abriga em um coreto. E de repente, à nossa esquerda, estávamos sentados ali desprotegidos do lado esquerdo. E à nossa frente, do lado esquerdo, vimos uma bola se aproximando, uma bola de luz. É claro que ficamos aterrorizados, não sabíamos o que era aquilo. Lentamente a bola se aproxima. Ela estava a cerca de uns 30 metros de distância e se aproximava lentamente de nós, como que vagando de um lado para outro, tranquilamente. Ficamos olhando para essa coisa, só que, na verdade, estávamos os dois paralisados. Para o horror dos dois, a bola entra no coreto e rola através do solo, passando pelos pés do casal com um barulho estranho. O barulho que fazia era como o de um fósforo que acabara de ser aceso. Do outro lado do coreto, a bola pula de volta para cima e sobe e sai pela parte aberta. Ela pulou de volta cerca de quase 2 metros do chão e partiu uns 6, 9 metros noite adentro. E aí, muito rapidamente, caiu no chão e desapareceu sem um barulho sequer. A experiência deixa Hubler com uma fascinação por bolas de luz. Ele coleciona milhares de relatos de testemunhas. Há múltiplas bolas de luz. Bolas que caem do céu, que explodem, que assobiam, giram, flutuam, saltam. Foram até vistas atravessando objetos sólidos, sem deixar vestígios. Não existe uma boa teoria que explique as características de bolas de luz. Diferentes teorias podem explicar uma ou duas das características de bolas de luz, mas nenhuma delas consegue realmente dar uma boa explicação. Um homem que examinou todas as provas e investigou todas as teorias é o físico Mark Stanhoff. Deve haver tantas teorias acerca de bolas de luz quanto cientistas que têm investigado. Mas há uma coisa com que praticamente todos concordam. Bola de luz é provavelmente plasma. Plasma é a forma mais comum de matéria no universo. O Sol,
fogo, raio e o espaço entre as estrelas são todos plasma. Não é difícil fazer plasma. Faça uma corrente percorrer um gás e ele irá espontaneamente emitir luz. Mas explicar como uma bola de fogo pode se materializar saindo do nada tem deixado perplexos os cientistas há séculos. Creio que logo que vemos algo que não podemos explicar, especialmente alguma coisa tão bizarra quanto essa, costumamos sair de nossos limites normais e explicar essas coisas usando, se você desejar, explicações bastante sobrenaturais. Uma das teorias mais sensatas é que a bola de luz seja produzida por um fenômeno raro, conhecido como relâmpagos esféricos. O vídeo mostra um raio que parece quebrar-se em pequenas esferas. Alguns cientistas argumentam que bolas de luz sejam esferas de plasma que se separou da faísca. Mas existe um grande problema. Testemunhas falam de bolas que duram minutos. Essas esferas desaparecem em menos de meio segundo. Não conhecemos uma forma de criar um plasma na atmosfera que pudesse sobreviver por vários segundos. Um plasma forneceria muita energia, mas não conseguiria sobreviver por aquele período de tempo. Assim, se uma bola de luz não é parte de um raio, poderia ela ser o produto de um? Essa pedra de aparência estranha é o resto fossilizado de um raio. Um raio atinge um solo arenoso. Calor e corrente se espalham por todo o solo. Tudo em seu caminho se funde em um tubo sólido. Esse é o vidro da própria natureza. Chama-se fulgurito e pode se estender a profundidades de até 4,5 metros. Quando o tubo é formado, poeira é empurrada para a atmosfera. Essa detonação repete o efeito. Poderia algo tão simples quanto poeira conter a chave para esse mistério de séculos? Experiências de laboratório provam uma minúscula bola de poeira mantém sua forma e se inflama em uma área de carga elétrica. Isso poderia explicar o relato de Hubble, mas não o relato da Eastern Airlines. É extremamente difícil imaginar como qualquer processo químico poderia, de fato, invadir o espaço interno de uma aeronave. Por enquanto, bolas de luz permanecem um mistério. Mas se a ciência puder desvendar seus segredos, a bola de luz poderia acabar sendo mais do que simples curiosidade. É até possível que pudesse conter a chave para uma fonte de energia completamente nova. Sem dúvida, ela contém energia. O mero processo de brilhar é o bastante para exigir alguma energia. E se pudermos controlar essa energia, quem sabe o que o futuro pode trazer? A bola de luz sem dúvida existe, por isso, ou é algum fenômeno de física conhecido que temos de analisar de formas sobre as quais ainda não havíamos pensado, ou é um fenômeno físico totalmente novo, o que é bastante emocionante, que irá nos levar a alguma nova tecnologia ou uma nova física. O mistério acerca da bola de luz ainda está para ser solucionado. E não é o único estranho fenômeno que ocorre nos momentos que sucedem um raio. Olhem acima das nuvens. E a história fica ainda mais estranha. Olha só o que foi aquilo. Você viu? Caramba! Em nossa viagem seguindo um raio, nós nos aventuramos além das fronteiras da ciência. Mas esse é apenas o início. Segundos após o desencadeamento de um raio, bem acima de uma nuvem de tempestade, surge um novo e estranho fenômeno. 6 de julho de 1989. Físicos da Universidade de Minnesota testam uma nova câmera low light. Eles pretendem usá-la em uma experiência com um foguete de grande altitude. Eles direcionam a câmera para leste, por acaso para algumas estrelas e para o que parece ser uma distante tempestade. Eles passam o tape. Alguma coisa lhes chama a atenção. 2 flashes de luz em forma de funil. Eles duram apenas uns poucos milionésimos de segundo. A equipe estima que os flashes estejam a 32 quilômetros acima das nuvens e a uma incrível altura de 20 quilômetros. Por puro acaso, eles captaram algo totalmente novo para a ciência. A partir desse laboratório de pesquisa na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, o professor Steve Kummer busca esses estranhos espectros. É emocionante fazer parte de algo fundamentalmente novo que ninguém jamais viu. É como
Uma grande surpresa essas coisas terem estado lá o tempo todo sem que ninguém soubesse. As duas colunas de luz oscilam acima de uma tempestade à distância. Então, o que são elas? Ao redor do mundo, cientistas de raios estão em uma busca para descobrir. Eles não precisam olhar longe. Cientistas revêem centenas de horas de vídeo feitos no ônibus espacial. Para sua surpresa, há dezenas dessas estranhas aparições, simplesmente esperando para serem identificadas. Câmeras low light mostram sua capacidade nos céus. Aeronaves de alta altitude voam acima das tempestades. Logo, há milhares de visões registradas. Todos ficaram surpresos pelo fato de serem tão comuns. É apenas um caso daqueles em que, quando você sabe que está procurando, de repente você vê muitos. Cientistas o chamam de sprites, devido à sua aparência elusiva e fantasmagórica. Eles parecem dançar acima das nuvens de tempestade no céu à noite. Em grupos de 2 ou 3, eles duram menos do que 10 milésimos de segundo. Pesquisadores da Universidade Fairbanks, no Alasca, calculam que eles ocorram na atmosfera em média de 40 a 96 quilômetros acima da Terra e que podem se estender por até 56 quilômetros. Observações sugerem que sprites são relacionados aos raios. Mas como? Em um campo na Carolina do Norte, uma antena capta os sinais de rádio produzidos por um raio. Steve Kummer usa isso para ouvir o barulho do rádio feito por descargas de raios individuais. O equipamento é tão sensível que consegue detectar raios no momento em que ocorrem em qualquer parte do planeta. Cada um desses impulsos individuais é um daqueles impulsos de um raio que cai em alguma parte do planeta. Kummer usa esses dados para medir o tamanho de cada raio. Ele os compara com as visões de sprites vindas de outras estações de pesquisa. Surge um padrão. Sprites ocorrem em frações de 1 segundo depois de um raio, mas somente depois dos mais poderosos raios. Kummer acredita que essa enorme liberação de energia cause uma perturbação na atmosfera acima. Esse vídeo de alta velocidade, o mais detalhado filme de um sprite já feito, sustenta a teoria de Kummer. 72 quilômetros acima, a descarga elétrica aumenta momentaneamente. Ela dispara uma faísca gigante. Milhões de partículas eletricamente carregadas aceleram para fora a 10 milhões de metros por segundo. Sprites costumam ter cerca de 64 quilômetros. A parte de baixo aqui tem talvez 40. A parte de cima tem 96 ou 104 quilômetros. Sprites possuem muitas formas e tamanhos. Desde o chamado sprite A-bomb, com até 96 quilômetros de diâmetro, até o Tau Skinny, com menos de 1.600 metros de largura e apelidado de Diet Sprite. 5 anos depois do primeiro sprite ter sido visto, pesquisadores da Universidade Fairbanks, no Alasca, buscam sprites bem acima de uma tempestade monstruosa. Eles usam uma sensível câmera low light e captam as primeiras imagens coloridas já registradas dos sprites. É uma surpresa espetacular. O que provoca essa exibição de cores? A cada nova descoberta surgem novas perguntas. Mas os sprites são fugidios, imprevisíveis e quase impossíveis de serem observados de perto. Por isso, Earl Williams, do MIT, criou sua própria maneira de observação. Ele a chama de sprite na garrafa. Qual a sua pressão agora, Mike? 33. Em uma tipografia abandonada em Brockton, Massachusetts, Williams e sua equipe usam um tubo de plexiglass, uma antiga direção de carro e muita engenhosidade a fim de criar seu próprio sprite. Vamos lá. Eles recriam condições na média atmosfera, 80 quilômetros acima do planeta. Ali está uma boa luz de sprite. Começamos com um tubo cheio de ar com pressão atmosférica, como o ar neste cômodo que estamos respirando. Com bombas de vácuo sob a mesa, bombeamos o tubo para pressões mais baixas, que correspondem a altitudes de 80 quilômetros. Fazendo passar uma corrente elétrica pelo tubo, eles criam um mágico espetáculo de luz. É o mesmo processo que ilumina Las Vegas.
O gás neon nesses tubos é invisível. Mas passe uma corrente por ele e ele produz luz colorida. Na atmosfera, a maior parte do gás é nitrogênio. Atinge o ar próximo do solo com uma corrente e uma deslumbrante luz branca será produzida. Mas mude a pressão e a cor também muda. 80 quilômetros acima na atmosfera terrestre, baixa pressão significa que o nitrogênio produz luz vermelha. Mas à medida que o Sprite se estende em direção à Terra, a pressão do ar aumenta sob a gravidade, a luz se altera para roxo e então para azul. Nos céus, eles duram apenas uns poucos milionésimos de segundo. Mas com o Sprite na garrafa, Williams pode estudar as forças que os moldam em seu próprio tempo. Mas mesmo sob as condições controladas do laboratório, o Sprite é uma criatura volátil. Está subindo. Vou deixar o ar, está subindo. Isso, dei tudo que tem. Uma bela exibição. É bem bonito. Gosto disso. Belos discos. Os sprites são muito vivos e, como é possível ver, os padrões do tubo são muito vivos, movendo e girando e bastante instáveis também. Isso é bonito, olha só para isso. A garrafa permite que Williams olhe realmente no interior do mundo oculto dos Sprites. Nunca vi aquele antes. E descobre que podem haver fenômenos ainda mais estranhos esperando para ser descobertos. Cientistas que estudam Sprites esperam o inesperado. O que foi aquilo? Mas nem mesmo eles estão preparados para isso. Você viu? Foi tão bonito. Porto Rico, 2001. Um jato de luz azul parte do topo de uma nuvem de tempestade e viaja a mais de 64 quilômetros nos céus. Outras visões confirmam, esse não é um Sprite. Ele viaja para cima e não para baixo, desde a nuvem e não da atmosfera média. É uma espécie totalmente nova chamada Blue Jet, ou jatos azuis. Quando vi o vídeo, fiquei como que é realmente espetacular. Eu me pergunto o que era aquilo. Blue Jets são um mistério. Ninguém realmente sabe como são gerados. E a coisa não para aqui. Em seguida vem uma espécie ainda mais rara, Elfos. O impulso de um raio aciona um halo horizontal de luz cerca de 96 quilômetros acima da Terra, que se espalha rapidamente até um diâmetro de mais de 400 quilômetros. Praticamente todo mundo que partiu com um novo instrumento ou para uma nova região do mundo para observar acima das tempestades em busca de algo novo, encontrou algo novo. Sprites, Blue Jets, Elves. Uma lista de personagens saída direto de um conto de fadas. Mas seriam eles tão inofensivos quanto seus nomes sugerem? O que significaria encontrar um deles de perto? Os pilotos de teste da NASA voam através de uma tempestade com raio regular. É uma viagem turbulenta, mas é uma viagem segura. Aeronaves modernas são projetadas para receber um impacto direto. A corrente flui ao longo e para fora de sua estrutura e continua rumo ao solo. Um raio comum tem uma largura como a de um lápis, mas esses monstros podem chegar a 320 quilômetros. Aeronaves podem operar na mesma altitude dos Blue Jets e passam pela mesma altitude que os Sprites e Elves. O que seria voar através de um desses misteriosos fenômenos? Essa é uma das perguntas que estamos tentando responder. O que está acontecendo dentro deles e se isso poderia representar uma ameaça à aeronave nessas altitudes? Até agora, nenhum dano causado por Sprite, Blue Jets ou Elves foi registrado. Mas enquanto as investigações prosseguem, essa continua a ser uma possibilidade. O estranho produto do raio habita um mundo que foi apenas vislumbrado por nós. Altos demais para amostras através de balões ou aeronaves. Baixos demais para satélites. Assim como as profundezas dos oceanos, ninguém sabe que outras criaturas esperam para serem descobertas. Uma vez que tantas coisas foram descobertas nos últimos 15 anos, eu não me surpreenderia se houvessem mais coisas aí fora esperando para serem descobertas. Acompanhamos um raio em seu caminho através da atmosfera terrestre. Desde seu devastador impacto sobre o solo, até seus espetaculares efeitos posteriores acima das nuvens. Agora nossa jornada nos leva para o espaço sideral, enquanto descobrimos por que a vida como a conhecemos poderia depender dos raios. A Guerra Fria.
uma operação americana super secreta com o nome Starfish Prime. O objetivo? Investigar os efeitos de uma guerra nuclear no espaço. 9 de julho de 1962. Uma ogiva nuclear de 1,5 megaton é detonada a 400 quilômetros acima do Oceano Pacífico. A explosão acontece em uma área de radiação natural chamada Cinturões de Van Allen. Envoltos ao redor da Terra como duas rosquinhas gigantes, eles estão repletos de partículas radioativas e representam uma ameaça a astronautas e satélites. No Centro Espacial Goddard Space Flight Center da NASA, próximo a Washington, Jim Green monitora a radiação nos cinturões. É uma área bastante perigosa. Essas partículas estão se movimentando tão rapidamente que irão se mover através da pele, através da carne, tecidos e também através da espaçonave, danificando os circuitos delicados e finalmente fazendo parar os satélites no espaço. Entre os cinturões, há uma área com muito menos radiação, chamada de Safe Slot. Ali estão os satélites comerciais, operando na segurança de um ambiente com baixa radiação. Mas a ogiva Starfish Prime envia uma enorme quantidade de radiação diretamente para o Safe Slot. Níveis de radiação elevam-se muito. Os satélites param de funcionar. Mas então, apenas umas poucas semanas depois, o slot está livre de radiação. Cientistas da NASA estão estupefatos. Alguma coisa recriou o Safe Slot. O quê? Desde então procuramos determinar por que aquele slot está ali. Logo há um avanço. Pesquisadores percebem que violentas tempestades solares bombeiam partículas radioativas no espaço. Quando isso vem em nossa direção, a radiação impregna o Safe Slot. E então, como que por mágica, ele fica livre e o slot fica seguro novamente. Mas não tudo de uma só vez. E essa é a pista vital. O que quer que seja que libere o Safe Slot parece ser mais eficaz em alguns momentos do que em outros. É mais intenso do lado dia do que do lado noite. E é mais intenso durante o verão do que durante o inverno. A prova aponta para o Sol. Mas, em 2004, Green tem a oportunidade, por acaso, de olhar uma revista. E tudo muda. Um artigo sobre a distribuição dos raios chama sua atenção. Os belos mapas de raios mudaram minha concepção de onde eles eram, na verdade, gerados. E levaram minha atenção ao artigo imediatamente. Green percebe que o raio exibe exatamente as mesmas características que as da liberação do Safe Slot. Ele ocorre mais sobre a Terra do que sobre o mar, mais durante o dia do que durante a noite, mais no verão do que no inverno. É isso. Foi então que soubemos que isso tinha de estar relacionado com o fenômeno que estava ocorrendo no planeta Terra. E claro, que a única coisa que sabemos que entra no espaço é o raio. Mas de que forma o raio na Terra poderia afetar o Safe Slot, 6.400 quilômetros acima? Um raio despedaça o ar. Ele não produz apenas luz e som. Ele também cria ondas de rádio. Ligue seu rádio quando há uma tempestade por perto e você pode ouvi-las na forma de interferência. Mas sintonize com um receptor de todas as frequências e você pode captar mais do que apenas crepitação. Esse estranho assobio é o som dessas ondas de rádio depois de terem viajado pelo espaço. O que temos ouvido são luzes esféricas. Emissões que ocorrem de raios a centenas de quilômetros de distância e que são propagadas até nós e recebidas por nossas antenas. Green percebe que essas ondas de rádio são o elo perdido. Elas conectam o raio na Terra com o Safe Slot no espaço. Nunca nos demos conta da importância que o solo está tendo no espaço. Em 2005, Jim e sua equipe surgem com uma nova e radical teoria. Menos de um segundo depois que um raio atinge a Terra, a onda de rádio chega aos cinturões de radiação. Ali, ela interage com as partículas eletricamente carregadas, a radiação. Isso força as partículas para fora do Safe Slot. A radiação é liberada e o Safe Slot volta ao normal.
Creio que no passado sempre pensamos nos raios como um mecanismo destrutivo, mas acredito que estamos descobrindo muitos de seus fatores benéficos. Se Green estiver certo, sem raios a radiação logo preencheria o safe slot. Satélites cairiam, tirando de nós muitas das coisas das quais dependemos hoje em dia. Comunicação global, sistemas de navegação, telefones celulares, televisão por satélite, tudo isso cessaria. A vida como a conhecemos deixaria de existir. Se os raios parassem amanhã, veríamos uma dramática mudança na nossa maneira de viver hoje. Ele é provavelmente uma daquelas partes fundamentais da equação que realmente contribui para a vida no planeta Terra. Raios. Há milhões de anos eles povoam nossas visões mais sombrias e infundem horror através de nossos mitos mais antigos. Hoje, estamos mais perto do que nunca de desvendar seus segredos. E quanto mais descobrimos, mais os raios desafiam nossas expectativas. Suas origens podem estar além de nosso mundo. Eles podem assumir formas estranhas e criar deslumbrantes espetáculos de luz. Os raios são devastadores, lindos e essenciais para a vida como a conhecemos. A incrível jornada de um raio, desde o espaço sideral até o funcionamento interno do corpo humano. Vida e morte, destruição e criação. Tudo isso em menos do que um piscar de olhos. Versão brasileira Centauro.